A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amados e amadas do Pai. Amém? Pela graça de Deus, estamos aqui para o nosso segundo vídeo, né? Vamos estudar agora com o nosso amado professor, nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo. Amém? Vamos nos preparar aqui, nos envolver, né? Vamos para a lavagem da palavra. Sim, e hoje um vídeo muito especial. Por quê? Porque essa palavra aqui, né, que nós vamos estudar juntos hoje, pela graça de Jesus, é justamente a palavra de onde veio a inspiração para o nome do canal, para o nome desse ministério que pertence ao Senhor Jesus. Como eu falava para vocês, nós somos apenas aqueles que apacentamos as ovelhas do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu não sei se vocês recordam, mas se você escutar o primeiro vídeo, né, eu dei 3 pontozinhos básicos, meus irmãos, para um ensino genuíno, né? E lá vocês vão ver, vocês vão ver e ouvir, né, mais especificamente, aonde são muitos pontos, né? Muitos pontos de um ensino que realmente vem da palavra de Deus, vem do Senhor, vem do coração do Pai, vem do Espírito Santo, né? Da graça, que é o verdadeiro mestre. Mas eu deixei 3 pontozinhos básicos lá, né, que eu vou repetir rapidinho agora para vocês. Então eu sugiro que vocês vejam, né, assistam o primeiro vídeo do canal da Missão Lavar Pés, né? O primeiro ponto básico que eu deixei, que é para um estudo, quando você for estudar ou receber de alguém, meus irmãos, ser apacentado por alguém, tem que revelar Cristo, né? Todo estudo, toda revelação nas Escrituras, ela tem que ser sobre Jesus. Por quê? Porque é para isso que a Escritura existe, né? Como está escrito, é para Ele, por Ele, nele. O segundo ponto básico que eu também deixei lá é que a Bíblia, ela nunca vai estar um versículo isolado, ou seja, a pessoa não pode pegar um versículo, um textozinho e transformar numa doutrina, ou seja, no ensino, né? Tirar pensamentos isolados ou criar alguma coisa em cima daquilo ali, entendeu? Ela tem que estar no contexto, porque a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, entendeu? Deus já fez assim para que não houvesse engano nem mistura. E o terceiro pontozinho básico é que sempre o ensino da nova aliança, ele sempre vai trazer ao seu coração fé, esperança e amor. Amém? Mesmo quando é de correção, ele sempre vai trazer isso para o seu coração. Por quê? Porque na nova aliança, né, nós estamos no tempo da graça, nós estamos debaixo da graça, viu? E mesmo que seja de correção, mesmo que o Pai corrija você na palavra, mas ele vai sempre terminar secando os seus pés com a justiça. Como assim, irmão, secando os pés? É o que nós vamos justamente ver agora nesse vídeo, meus irmãos. Né? Na verdade, a lavagem da palavra, né, ela se trata justamente do ministério de Jesus Cristo, do que o Senhor está fazendo hoje, né, como sacerdote. Muitos acham que o Senhor Jesus, ele não faz nada hoje, né, que ele está simplesmente lá ao lado do Pai, não. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus, ele continua servindo, irmão, mas eu sempre aprendi que nós servimos ao Senhor, sim. Nós servimos ao Senhor como uma resposta ao seu amor, como um mover da sua graça, ou seja, como assim? Nós correspondemos à própria graça que Ele mesmo nos dá para fazer algo para Ele. Meus irmãos, esse é o método da nova aliança.
Na nova aliança, Deus não tem escravos, ele tem filhos, né? O servo não habita na casa para sempre, mas o filho sim. A mesma herança que o Senhor Jesus recebeu de servir como um filho, como um sacerdote rei, nós recebemos nele, em Cristo. Amém? E hoje, quem é que lava os nossos pés quando a palavra é pregada? O Senhor Jesus, né? Hoje ele está como um sacerdote e nós vamos ver isso aqui no estudo de hoje, lá no livro de Apocalipse. Primeiro nós vamos ver o que ele fez aqui simbolicamente, né? Antes dele ir para a cruz. Ele fez aqui ele fez algo aqui em João 13, né, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, né, onde ele lavou os pés dos discípulos, e que até os discípulos não entenderam a atitude de Jesus. Ele sendo Senhor, né, ele foi lavar os pés dos discípulos, e quem fazia isso era o servo, né? Então, interessante, porque ele sendo Senhor aqui, ele se mostra como servo, mas os discípulos não estavam entendendo. Mas isso aqui, irmãos, né, eu recebi a revelação que Jesus estava fazendo algo do qual ele estava apenas representando, era uma figura do que ele faria no céu, né, como nosso sacerdote. Porque, como vocês sabem, o Senhor Jesus, ele é o nosso sacerdote eterno. Também no primeiro vídeo, eu também dei umas dicas para vocês estudarem o livro de Hebreus, né, quem quer saber mais sobre o sacerdócio de nosso Senhor Jesus, você pode estar estudando, meus irmãos, no livro de Hebreus. Nossa, é muita coisa para falar do Senhor Jesus, né? É tudo sobre ele. Ele é muito lindo. Nas Escrituras, você vai ver tudo sobre ele. Você vai estudar, né? E isso vai te trazer inúmeros benefícios, meus irmãos. Na sua saúde, né? Na sua vida, na vida dos seus amados. E assim, voltando ao sacerdócio, o Senhor Jesus, ele não faz parte da ordem levítica, né? Que os sacerdotes, antes do Senhor Jesus, representado por homens, fazia parte da ordem levítica. O Senhor Jesus é o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque também tem estudo sobre isso no livro de Gênesis, né? Melquisedeque aparece para Abraão trazendo pão e vinho, e Abraão oferece para ele o dízimo, né? E ali uma figura pré-encarnada de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ali onde Abraão representa os filhos da fé, que somos nós, né? Os salvos pela fé, pela graça. E ali Deus já estava mostrando o tipo da aliança, né? Que iria ser feita, que o nosso sacerdote seria Jesus, o Filho de Deus, né, eternamente. Sacerdote, por sinal, perfeito. E o que um sacerdote faz? Um sacerdote, ele representa o povo. Ele não representa Deus para o povo, e sim o povo para Deus. Por isso que tinha que ser um homem, né? Por isso que Jesus teve que se fazer homem para poder ser o nosso sacerdote. E o sacerdote representava o povo. Se o sacerdote fosse bom, se fosse aprovado por Deus, ali era um ano de bênção para o povo, era um ano de provisão, né? E assim, você pode imaginar se o nosso sacerdote é aceito, né? Se ele é perfeito, né? O próprio Filho de Deus. Então, voltando aqui, é uma alegria, meus irmãos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo hoje, ele está nessa missão lavar pés, né? E essa missão é feita em parceria com o homem, né? O Senhor Jesus quis que fosse assim. Então, a gente vai agora dar uma estudadinha aqui na palavra, né? Em João 13, que é nosso estudo de hoje, né? E foi aonde, né, há uns 4 anos atrás, eu recebi uma revelação nessa palavra aqui sobre essa lavagem dos pés. Eu tinha lido muitas vezes essa palavra, mas eu nunca tinha visto, né? E de repente o Senhor
O Espírito Santo abriu os meus olhos e me mostrou aqui nas Escrituras o que significava essa figura aqui, essa representação que o Senhor Jesus fez, né, antes de partir. Então, a gente vai estudar agora, né? Eu peço a você que você coloque aí João 13, o Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler aqui do 1, né? Nós vamos ler aqui do 1 ao versículo... o versículo... Acredito que ao 10, não, ao 11. Então, a gente vai ler aqui. Vamos lá? Jesus lava os pés aos discípulos. Vamos ler, né? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Glória a Deus. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Amém. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Preste bem atenção nisso, viu, irmãos? Ele não disse não tem parte em mim, ele disse não tem parte comigo. Muitos, quando chegam nesse versículo aqui, eles dizem que o crente ele pode perder a salvação e... Não, isso aqui tem outro significado. Amém? Nós vamos estudar. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Amém. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo? Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aqui ele estava se referindo a Judas, né? Não tenha medo, não é com você. Jesus sabia que Judas era o filho da perdição e ele disse que ele foi o único que se perdeu. Por quê? Porque estava escrito, né, sobre ele. Na verdade, Judas ele nunca foi de Jesus, ele nunca se converteu. Ele era um diabo. Ele estava ali, mas ele nunca creu em Jesus. Isso aí o Senhor Jesus falou já tinha revelado isso para mim, né? E depois revelou também para muitos mestres, muitos outros pregadores do Evangelho. Judas, ele nunca foi salvo. Judas, ele era um diabo, Jesus falou, tem uma parte nas Escrituras que o Senhor Jesus disse: eu escolhi 12, mas um de vós é um diabo. Diabo por quê? Porque quem não é filho de Deus é filho do diabo, né? Quem não crê em Jesus, automaticamente não pode ser feito filho de Deus. Então, se ele não é um filho de Deus, ele é um filho do diabo. Tá bem, irmãos? Isso não se aplica para você. Bem, irmãos,
Foi aqui, exatamente na leitura dessa palavra, né, aonde quando chegou aqui nessa parte, que Pedro falava que não queria que o Senhor lavasse os pés dele, por quê? Porque ele sabia que aquela ali era uma tarefa de um servo, né, eles tinham essa cultura em Israel, e não queria que o seu Senhor fizesse isso, mas Jesus disse que era necessário, né? E preste atenção que o Senhor Jesus falava assim: Pedro, se você não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Como assim, irmã, não tem parte comigo? Herança, meus irmãos, herança. Muitos pregam por aí também uma graça radical, onde não é mais necessário uma lavagem da palavra, onde não é necessário uma purificação. E isso não é verdade. Não é verdade. Aqui o Senhor Jesus deixou bem claro que é necessário sim. Como assim, irmãs? Como assim, irmã? Meus irmãos, nós sabemos que durante a nossa vida nós pecamos, né? Mesmo quando somos salvos pelo sangue de Jesus, uma vez salvo, como eu já expliquei para vocês, para sempre salvo, né? Porque do mesmo jeito que um pecador não podia reverter a obra de Adão e se fazer salvo, muito menos a de Jesus Cristo, que foi muito maior do que a de Adão, né? Se uma pessoa é salva, se ela é limpa pelo sangue de Jesus, ela é limpa, né? Vamos para o versículo onde o Senhor Jesus fala isso. Pedro diz: então lava a minha cabeça, lava tudo. O Senhor Jesus disse. Pedro pediu, Senhor, não somente os pés, mas também a cabeça. E Jesus declarou: não, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. O Senhor estava falando da salvação. Quem já é limpo pelo sangue dele não precisa ser limpo de novo, mas apenas os pés. O que é os pés? A poeira, né? A poeira de uma ira, a poeira, as impurezas, meu irmão, que a pessoa, durante o dia a dia, durante os acontecimentos, né? A pessoa pode cair, ela pode estar angustiada, ela pode estar passando por uma situação de angústia, entendeu? Toda vez que a lavagem da palavra acontece, a pessoa é purificada, entendeu? Dessas coisas. Foi isso que o Senhor Jesus estava dizendo aqui. Então, isso aqui é uma figura do que aconteceria continuamente, né? Durante o ministério de Jesus no céu, o serviço dele como sacerdote, né? Então, meus irmãos, para que o vídeo não fique tão longo, né? Que o primeiro vídeo ficou muito, muito longo, eu gostaria de frisar mais um pouco aqui esse estudo para vocês, mas o estudo realmente não tem como ser como a gente ter o mesmo tempo de uma pregação, né? O estudo é a gente extrair revelações, extrair descobertas, né, sobre o nosso Senhor Jesus aqui nas Escrituras. E aqui nessa passagem, né, o Senhor Jesus, ele fala sobre a lavagem da palavra, né? Ele fala que há essa necessidade. Então, toda vez que um pregador, né, que um evangelista, um mestre, seja quem for, ele está apacentando as ovelhas de Cristo, né, está acontecendo a lavagem da palavra, meu irmão, né? Os seus pés estão sendo lavados e o Senhor Jesus é quem está fazendo isso, amém? Não é o pregador apenas está apacentando, ele está ministrando a palavra do Senhor para você, né? Mas como o Senhor termina aqui? O Senhor lava os pés dos discípulos e o Senhor seca. Ou seja, se você escuta uma pregação, né, que lava os seus pés, ele tem que terminar secando com a justiça. Ou seja, você tem que terminar sabendo que você é a justiça de Deus em Cristo. Amém?
O ensino tem que terminar, a palavra tem que terminar trazendo paz, esperança e amor ao seu coração. Não medo, não condenação. Amém? Ela vai limpar os seus pés, ela vai purificar você. Mesmo que você tenha caído na lama, né? É aquela história, a borboleta ela cai na lama, mas ela continua sendo uma borboleta. Amém? Depois que ela é limpa, ela não vai querer voltar para a lama, ela vai voar livremente, né? E é isso que a lavagem da palavra faz conosco, né? E foi aqui que surgiu, né, que o Senhor me dava essa revelação há uns 4 anos atrás, ou 3, mas eu não tinha a revelação completa, eu apenas entendi isso, que o Senhor me mostrou que quando a palavra é pregada, há uma lavagem, há uma purificação, mas não necessariamente de ser salvo de novo, né? Mas de purificação. Amém? E antes não surgiu, né? Eu tinha feito uma página no Facebook, né, de Missão Lavar Pés, e onde eu postei algumas coisas, mas eu não tinha ainda o conhecimento da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então foi assim que o Senhor começou. Ele primeiro, né, de 2016 para cá, o Senhor começou a me ensinar sobre a graça e sobre a pessoa de Jesus. E foi aí, né, que o Senhor foi ministrando, que o Senhor foi me ensinando, né? E foi assim que tudo, né, foi chegando ao entendimento, né? As revelações, ele foi abrindo mais, até que chegamos a esse canal, né? Que é um canal dele, onde ele vai estar lavando os meus pés, os seus pés, pela lavagem da palavra. Amém? Trazendo esperança para o seu coração, trazendo vida. Que em cada estudo, que em cada palavra você possa ver Cristo nas Escrituras, você possa aprender mais sobre a graça dele e você possa receber o milagre que você precisa, você possa receber a provisão que você precisa. Amém? E que seu coração possa queimar por nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa é a finalidade das Escrituras, revelar Cristo, fazer com que você cresça no conhecimento da graça de nosso Senhor. Agora, a gente vai para Apocalipse, isso, para a gente ver, né, o que foi dito aqui. Aqui, o Senhor fez isso enquanto estava entre nós. Ele fez um simbolismo do que ele faria lá no céu. E eu vou provar a vocês que ele está como esse sacerdote ainda, servindo, e ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso representante. Amém? Vamos ver como isso foi comprovado na visão de João. Vamos lá para Apocalipse agora. Amém? Estamos aqui, ó. A visão de Jesus glorificado. Apocalipse 1:9. O apóstolo João viu: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Tá vendo, irmãos? Tudo a ver com Jesus. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Os apóstolos viveram por isso, para ele, por ele. Tudo tem a ver com ele, meus irmãos. As Escrituras revelam ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais você vê ele, mais você vai ser feliz, mais você vai ter vida, mais você vai ter saúde, mais você vai ter jovem, mais você vai ser abençoado. Continuando o versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas:
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Aleluia. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Vocês veem aqui o sacerdote? Amém? O sacerdote, irmãos. Com a cinta de ouro, ele continua servindo, continua nos representando. Amém? O nosso Senhor não está lá no céu de braços cruzados. E você está nele, meu irmão. É a você que ele representa. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Uau! Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus glorificado. Esse é o sacerdote rei, todo-poderoso. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Nossa, mesmo glorificado, mesmo majestoso, mesmo todo-poderoso, continua humilde, continua servindo, continua nos confortando, continua por nós. Te amamos, Senhor Jesus. E aquele que vive, ele é o primeiro, o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Nós vamos ficar até aqui, irmãos. O versículo 9 do capítulo 1 de Apocalipse, do 1 ao 19. Isso aqui foi para você saber que ele é o sacerdote, que ele está servindo, que ele continua. Amém? Ele vive, ele reina. E toda vez, meu irmão, que a palavra é pregada, toda vez que os seus pés são lavados pela lavagem da palavra e secado com a justiça dele, você limpos. Amém? Esse foi o nosso estudo de hoje. Nós estudamos um pouco sobre a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo como sacerdote, como o trabalho da lavagem da palavra, amém? Como surgiu a inspiração, né, do título do nosso canal, Missão Lavar Pés, porque na verdade, irmãos, essa é a missão de todos nós hoje, lavar os pés uns dos outros. E Jesus disse lá em João: fazei isso como eu vos fiz, lavai os pés uns dos outros. Toda vez que você prega a palavra, a lavagem acontece, amém? Mas certifique-se que termina secando com a justiça, sabendo que você é a justiça de Deus em Cristo, sabendo que isso é uma posição que você não pode perder. Justos, limpos para sempre. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Amém? Paz seja convosco.